Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu gostaria de pedir a pautação do projeto de lei 86/15, projeto de lei complementar 26/15, projeto de lei 85/15, projeto de lei complementar número 27/15, projeto de lei complementar número 25/15. É um requerimento, senhor presidente. Em discussão, todos os projetos de Vossa Excelência, está pautado a sessão de hoje, a discussão está aprovada. Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos que nos acompanham hoje, nesta noite, acho que o que tem de positivo aqui nesta casa é a participação democrática. As pessoas reconhecem o papel deste organismo como representante do anseio da população. E aqui, por mais que se tenham as divergências políticas, partidárias, de entendimento, mas pensa-se na cidade. Nós tivemos agora uma reunião, mais uma das reuniões que nós temos feito com todas as entidades, pais e mães de crianças, e nós marcamos uma reunião com o prefeito amanhã. O prefeito retornou que seria na terça-feira. As entidades pediram para ser amanhã. Agora o secretário me retornou amanhã às 15h30 no Salão Nobre. Vereador Léo, vereador Pedro, vereador Perivaldo, os demais vereadores, amanhã às 15h30, com os presidentes de entidade. Então amanhã não é com pai, não é com funcionário. Amanhã é com os presidentes das entidades, mas um passo que a gente vai tentando resolver a situação que está na cidade, que não é de hoje. A gente tem vindo esse problema do custeio maior do que a capacidade de pagamento. E aí, como diz um ditado popular, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E a gente precisa encontrar um mecanismo para ir acertando essa situação. O prefeito anunciou esses dias um corte na ordem de 3,5 milhões em recursos para tentar fechar as contas do custeio. Acho que isso ainda é insuficiente. Nós propusemos ao prefeito a base de apoio de vereadores numa reunião para que se constituísse 2 comissões de técnicos da prefeitura, uma para identificar a possibilidade de cortes maior, não nos salários, obviamente, mas nos investimentos e em outros, nos fornecedores, a gente tentar achar um mecanismo para acertar, para resolver definitivamente o problema dos salários atrasados, que eu acho que deva ser a principal prioridade hoje nossa para acertar. O município, nós infelizmente temos uma arrecadação, somos a 5ª maior arrecadação numa região de 9 municípios, e somos a 2ª cidade em população. Então, o que demonstra que temos uma cidade muito empobrecida, muito dependente do SUS, muito dependente das políticas públicas do município, e aí essa conta fica pesada para se tocar. Então precisa-se ter criatividade e, acima de tudo, precisa ter coragem para enfrentar os problemas. Gostaria também de colocar que a gente vive um momento de falta de recursos, de uma crise orçamentária a nível federal, a nível estadual. Aqui me solidarizo também à fala do vereador Fernando Bispo, quando fala que nós temos que fazer um esforço maior no sentido de que a União e o Estado possam fazer um aporte maior dos recursos, que não são os de transferências constitucionais, são aqueles de transferências voluntárias, que depende do Estado ou da União querer ou não mandar, tendo em vista que há um aperto orçamentário em todas as 2 esferas. Então, a gente sabe, tem acompanhado
olha o governo federal, a linha de corte que se coloca hoje, olha o governo do estado que cortou agora recentemente o programa de leite para criança carente, para 37 mil crianças. Então, quando você faz um corte profundo desse, é porque falta recurso. Obviamente que a cidade de São Vicente não é nenhuma potência, esse problema ele vai se agravar muito mais aqui. E aí eu peço que a gente tenha, acredito, aqui são 15 vereadores eleitos, nós temos um compromisso acima das divergências, acima das disputas eleitorais, mas nós temos que ter um compromisso com a cidade. Hoje está nós num esforço da Câmara de pautar alguns projetos aqui que ampliam a possibilidade de arrecadação financeira do município, que nós temos que trabalhar em duas frentes, arrecadar mais e gastar menos para poder fechar a conta. E eu peço aos companheiros a serenidade nesse momento, esquece a eleição que vai se dar no ano que vem. As pessoas vão escolher quem elas acham que é melhor para administrar a cidade, mas neste momento, os eleitos para administrar a cidade é o prefeito Billy e somos nós, os 15 vereadores, e temos que ter o compromisso com a cidade de que esta cidade passe com tranquilidade e resolva esses problemas. Então eu peço tranquilidade, porque assim, a democracia o que tem de vantagem é a alternância do poder. Um dia estou na situação, outro dia na oposição. Mas nós sabemos que todos os problemas, todos nós temos um pouquinho, do erro da mão aí. Então, nós precisamos, nesse momento, eu acho que ter tranquilidade. Peço à oposição, peço aos membros da base do governo, para que a gente abaixe um pouco a temperatura, para que a gente crie canais efetivos de discussão, de confiança, para enfrentar essa crise que nós estamos vivendo, que não é somente do município, é uma crise que vem no país inteiro, dos orçamentos, e a gente aqui querer não enxergar isso, não ter um compromisso com esse enfrentamento, nós não estamos resolvendo o problema, porque os problemas se agravam e lá na frente, qualquer que seja o resultado da eleição, a cobrança vai ser muito maior. Então, eu entendo o prefeito tirou algumas ações que eu acho que são positivas, reindicou 2 comissões por portaria que até o dia 30 deve definir aonde vai haver corte, quais as possibilidades de ampliar a arrecadação que se dá a partir do ano que vem. Então, nesse momento, eu acho que o nosso esforço deve centrar nesse sentido. Há muitos trabalhadores sem receber o salário e nós temos que encontrar alternativa efetiva para que essas pessoas possam receber o seu salário e não é tocando no Fla-Flu que nós vamos resolver. A base do governo, o prefeito, está aberto. Se precisar ampliar uma reunião para todos os vereadores, nós estamos esperando somente o fechamento dessas 2 comissões, para que apresente, claro, os números, ninguém tem nada o que esconder, porque nós temos que construir a saída junta para essa crise, que não é uma crise do prefeito Billy, não é uma crise dos vereadores da situação, é uma crise que está se abatendo a nível nacional. E nós precisamos resolver. Esse é o grande desafio. Então, só para terminar, senhor presidente, eu já reafirmo aqui a tentativa de se marcar essa reunião. Esta casa, todas as comissões têm sido recebidas aqui. Nós temos levado todas essas comissões para falar com o prefeito. Nós temos feito o nosso papel, que o papel do vereador, as pessoas falam, é fiscalizar. Não é só da fiscalização. O nosso papel é mais amplo que isso. Nós temos que propor, nós temos que caminhar junto para encontrar saída, porque eu acho que é assim que nós vamos caminhar. Então, eu convido a todos os vereadores da oposição para que se juntem nesse momento, nesse enfrentamento, de que a gente possa resolver, deixar de lado pequenas discussões, porque isso, ninguém vai ganhar com isso, estamos perdendo
todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.